Olá pessoal, aqui no canal eu falo bastante de imigração, vida na Europa, como isso mudou a minha vida, como eu recomendo que todos vocês que têm o sonho, têm essa vontade, que corram atrás e que venham morar na Europa ou que seja para outro país desenvolvido. Realmente vale muito a pena, é muito bom e ainda hoje é recomendável. Eu digo por quê ainda hoje? Porque vocês já devem ter visto aí no título do vídeo que infelizmente a Suécia está sofrendo com o aumento da violência. São casos aterrorizantes na Suécia, pessoal. Mas antes de me aprofundar nisso, eu queria deixar claro que, sim, pessoal, quando a gente compara a Suécia de hoje com o Brasil de hoje, claro que a diferença, né, em termos de violência é gritante. O Brasil é extremamente violento. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Quando a gente compara o Brasil com qualquer coisa, qualquer país, praticamente o Brasil é pior. Então muita gente vai falar que é um exagero isso que se fala da Suécia. Porém, pessoal, quando a gente fala da Suécia, o caso da Suécia específico, porque isso está afetando também praticamente a Europa inteira, mas o caso da Suécia em específico é que a Suécia era um dos países mais pacíficos do mundo, cerca de 2 décadas atrás, algo assim. Sempre a gente ouvia falar de Suécia como um exemplo em tudo, de democracia. Lembra? Quem nunca viu aquelas matérias que saíam antigamente falando que na Suécia os deputados, os políticos em geral, eles ganham apenas um apartamento para eles morarem ali enquanto eles estão servindo na função pública deles, mas eles lavam a própria roupa, eles não têm mordomia nenhuma, o salário que eles ganham é baixo e tudo mais. A gente se impressiona, né? Porque no Brasil, político hoje em dia é a mesma coisa que os nobres eram na era medieval, né? Aquelas pessoas com todo aquele luxo, vivendo em palácios, ganhando todo o dinheiro vindo do povo, né? Enfim, na Suécia era diferente. Eu acho que a questão política ainda continua igual, mas a Suécia sempre foi uma referência, não só nessa parte política, mas limpeza das ruas, respeito entre os cidadãos e principalmente segurança. Isso sempre foi um dos pontos altos da Suécia no mundo. Enquanto que o Brasil ainda hoje figura entre os países mais violentos do mundo, a Suécia, até pouco tempo atrás, estava ali no top 10 dos países mais seguros do mundo. Em todos os tipos de comparações, todos os tipos de crimes, né? A Suécia sempre se destacava por ser muito pacífico. Porém, a situação tem mudado bastante nos últimos 10 anos principalmente, mas talvez até um pouco antes. E a Suécia, pessoal, hoje em dia se tornou um exemplo a não ser seguido na Europa. Como eu disse, o crime vem aumentando em diversos países da Europa, mas a Suécia em específico aumentou demais. Nós temos diversas notícias, é só você dar uma rápida pesquisada. São diversos tipos de crime que estão afetando a Suécia e aparentemente a maioria deles está relacionado com o tráfico de drogas. Então é o crime organizado, então existe guerra de gangues. E a gente compara, por exemplo, com o Reino Unido, que é onde eu moro. Aqui na Inglaterra é muito raro você escutar falar sobre crime com arma de fogo. Infelizmente aqui na Inglaterra tem um problema com crime de faca, né? Isso acontece até mesmo nas escolas. Mas com arma de fogo, assalto, essas guerras entre gangues, esse tipo de coisa aqui é muito raro. E olha só, pessoal, a população do Reino Unido chegando aí quase nos 70 milhões de habitantes. Não se sabe ao certo, né? Existe uma discussão sobre isso, mas com certeza a população do Reino Unido já está acima de 60 milhões de habitantes. Enquanto que na Suécia a população é de 10 milhões de habitantes. E olha só o tipo de crime que a gente vê na Suécia. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Para começar, pessoal, esse vídeo aqui, que inclusive foi o que me motivou a fazer este vídeo que eu estou gravando aqui agora, foi essa notícia aqui, ó. Isso aconteceu hoje na Suécia. Tá aqui no canal oficial do The Sun, que é um jornal britânico. O vídeo está aqui, vocês assistam depois. Vou deixar aqui o link também no comentário. Obviamente está em inglês, mas vocês conseguem saber o que está acontecendo aqui, pessoal. Olha só. Então são tiros em escolas. Então muitas pessoas feridas e tudo mais. Eu não posso falar o nome do que aconteceu, mas quando a pessoa sai da terra, né, sobe, eu não posso falar porque o YouTube é uma censura. Mas enfim, e isso com arma de fogo. E vocês acham que é um caso isolado, como aqueles que a gente vê por aí, né? Não, pessoal, não é um caso isolado. Isso aqui está acontecendo direto. Existem bairros na Suécia que a polícia nem sequer entra com medo dos ataques dos criminosos que moram lá. Olha só, tem essa página aqui do governo da Suécia, pessoal. Eles dedicam essa página aqui
a esclarecer para os cidadãos o que está sendo feito no combate ao crime organizado especificamente, tá? Isso aqui tem sido praticamente uma epidemia na Suécia. E é só você pesquisar que encontra diversas notícias de coisas que estão acontecendo lá. Depois, é claro, também tem as estatísticas, né, que a gente vê o aumento, claro, da violência. Mas olha só, do site da BBC britânica aqui também, olha só, os crimes de gangue, né, estão acabando com a imagem de pacífico, de país pacífico da Suécia. A Suécia já não tem mais essa imagem. E não é simplesmente o que o povo fala, isso é fato, é comprovado, pessoal. Olha só, aqui na matéria fala aqui tiroteios e bombas. É isso mesmo, pessoal. As gangues lá estão lutando com bombas. Praticamente está virando uma guerra civil, né? Você já está usando explosivo. É algo extremamente chocante. Olha essa outra notícia aqui, pessoal. 29 de janeiro de 2025, esses dias aí para trás, ó, a Suécia está mandando prisioneiros para outros países, porque as prisões da Suécia estão lotadas. O que vocês acham disso? Não cabe mais. Eles estão mandando os prisioneiros para outros países. E é só vocês pesquisarem também, por exemplo, aqui, ó, explosão. Quantos casos de explosão que tem lá na Suécia? É direto, pessoal, porque é a guerra entre as gangues. Teve um caso chocante também que eu vi um tempo atrás, não sei se é esse aqui em específico, mas pessoas que não tinham nada a ver com essa guerra entre as gangues, algumas pessoas estavam dentro do seu próprio apartamento e as gangues explodiram uma bomba próxima desse apartamento. Essas pessoas, infelizmente, partiram para cima, foram para o céu. O apartamento dessas pessoas foi arrasado por causa que utilizaram bombas. Isso aqui está acontecendo na Suécia, pessoal, coisa que talvez nem no Brasil não acontece. Guerra com explosivo. Então é algo absurdo isso daqui, pessoal, é absurdo. É importante a gente falar sobre isso porque é aquela coisa, né? A gente tem que olhar sempre os exemplos e tentar copiar aquilo que os outros fazem que dá certo. O Brasil copiar políticas de países que dão certo, que conseguem resolver os problemas. E também a gente tem que conhecer os países que não deram certo, conhecer as políticas que não deram certo, exemplos bons do passado que hoje em dia completamente desandaram e não são mais um exemplo a ser seguido. É importante conhecer esses casos. E para nós também, especificamente aqui o público do canal, que somos imigrantes ou queremos ser imigrantes, conhecer casos extremos como esse da Suécia. Eu disse no começo do vídeo que eu ainda recomendo imigrar para aquelas pessoas que têm esse sonho, têm essa vontade, mas eu não iria para a Suécia. A Suécia já foi um ótimo destino por ser uma cultura muito aberta, tão aberta que explodiu, né? Então, infelizmente, a Suécia eu não iria mais hoje em dia. Por que acontece, pessoal? Olha só, isso daqui, claro, esses crimes são concentrados mais ali em regiões periféricas, né, nos subúrbios, mais nas cidades grandes. Mas você, como imigrante, para onde você vai? Justamente para as cidades grandes, que é onde tem mais chance de emprego. E, claro, devido ao custo do aluguel ser muito caro, especialmente no começo, quando a gente está chegando no país como imigrante, pessoa que vai ter que procurar um emprego, justamente essas pessoas precisam buscar um lugar mais barato para morar. E onde que é mais barato? Nos subúrbios, nas periferias. Mas não só isso, a gente sabe que esse tipo de coisa acaba se espalhando para o centro da cidade, afeta tudo e todos, né? Porque você vai estar andando na cidade, como eu também, né? Cheguei em Londres, besta, achando que era o paraíso, super seguro, a gente se distrai e de repente levaram meu celular, né? Isso é um exemplo, passou um cara de bicicleta e levou meu celular. Isso aconteceu comigo em Londres, eu nunca fui assaltado no Brasil, em Londres eu fui. Tudo bem, não é exatamente um assalto, né? Não teve violência, não teve nenhum tipo de arma, nada assim. Mas é um exemplo que eu estou dando aqui para vocês, né? A gente muda para a Europa justamente pensando em relaxar, tirar essa neura desse medo de violência. E não é possível quando você vai para um lugar como esse, como a Suécia. E outra coisa também, pessoal, é saber que as coisas que estão acontecendo na Suécia já começaram a acontecer em ritmo mais lento em outros países da Europa também. Então, é importante também a gente conhecer esse caso da Suécia e uma vez que estivermos no país, qualquer outro país da Europa, onde nós estivermos morando, lembrar sempre da Suécia na hora de votar, se tivermos a chance de votar,
Ou até mesmo como se portar como cidadão, né? Ficar com o olho aberto e tentar evitar que esse país também chegue no caso da Suécia. Então, é muito triste. Eu estava até assistindo um vídeo um tempo atrás do Diogo Quirilos, eu gosto bastante do canal dele aqui no YouTube, ele é um viajante, é um nômade, ele trabalha a maior parte do tempo em navio, mas ele está sempre viajando, mostrando vários países. Ele esteve na Suécia e eu achei bem curioso que ele não sabe dessa situação que a Suécia se encontra hoje em dia. E ele disse que para ele pareceu tudo normal, mas ele passou acho que um dia ali numa cidade da Suécia, desembarcou do navio que ele trabalha, sei lá, passeou um pouco e voltou, não ficou lá, né? É a mesma coisa a pessoa falar que vai para o Rio de Janeiro, né? Um turista, eu fui para o Rio de Janeiro, passei lá um dia, 2 dias no Rio de Janeiro, não aconteceu nada, então deve ser mentira esses casos de violência que falam no Rio de Janeiro. Pessoal, não é assim. É claro que você passeando num país, apenas passou umas horas, uns dias, você não consegue ter noção, mas aqui a gente está falando de imigrar, né? Mas então, ele até se surpreendeu quando algumas pessoas comentaram no vídeo dele, do Diogo Quirilos, que a Suécia hoje em dia é um país extremamente perigoso para os padrões europeus. Comparado com outros países da Europa, a Suécia realmente é muito perigosa, né? Ele se surpreendeu, até parece que não acreditou nessas pessoas. A informação está aí. Eu estou mostrando para vocês aqui esses jornais da Europa, página do próprio governo da Suécia. As informações estão aí, porém muitas vezes elas não chegam no Brasil, vocês não ficam sabendo disso. Talvez não seja interessante para as televisões, para os jornais aí do Brasil mostrarem isso, né? Não sei porquê, mas isso tem acontecido constantemente na última década. Pesquisem. Ainda falando dos outros países da Europa, continuo dizendo, pessoal, recomendo imigrar, mudem para a Europa enquanto é tempo, né? Porque ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Mas a gente espera que nas próximas décadas ainda continue seguro como é ainda hoje. A gente vê já os crimes aumentando pouco a pouco, mas para quem está saindo do Brasil ainda vale a pena, tá? O caso da Suécia específico eu disse que não recomendo, porque se você já está saindo do Brasil, escolha o melhor lugar possível, faça um balanço aí, né? O equilíbrio entre onde é mais fácil você aprender a língua, onde é mais fácil você arrumar um emprego e onde é mais seguro. Encontre o equilíbrio perfeito desses fatores, que na minha opinião são os mais importantes, e então vá mesmo. Mas fique sempre atento e aprenda com o exemplo da Suécia, o que não deve ser feito. Bom, pessoal, quero saber o que vocês acham desse caso da Suécia, se vocês sabiam que a Suécia está passando por isso. Porque eu tenho certeza que muita gente não sabia, como esse youtuber famoso que viaja o mundo inteiro, já foi para mais de 100 países, o Diogo Quirilos, ele não sabia. Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aqui nos comentários, dê um joinha também no vídeo, inscreva-se no canal se não for inscrito. Até mais!